Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bora lá? Vamos fazer mais um vídeo, vamos comentar mais um capítulo do nosso manual de instruções para a vida da nossa Bíblia Sagrada. Vamos fazer mais um vídeo e hoje vamos ler e também comentar o capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, também chamado do primeiro livro de Reis. Então vamos fazer mais um vídeo, vamos comentar mais um capítulo, levando sempre para você a palavra de Deus, motivação, alegria, riqueza, sabedoria e muita prosperidade. Então hoje vamos fazer mais um vídeo tratando então da palavra de Deus. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida, para que a gente possa levar sempre a palavra de Deus, sempre motivação, sabedoria e prosperidade para a vida de mais e mais pessoas. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro e o ano é 2024. Já estamos aí, já passamos da metade aqui do nosso mês de outubro. E hoje vamos fazer a leitura do último capítulo, então, do primeiro livro de Samuel, também chamado primeiro livro de Reis. Então vamos fazer a leitura deste capítulo, perfeito? Mas antes, pense nisso. A pobreza não é sinônimo de salvação, ok? Pobreza não é sinônimo de salvação, bem como riqueza também não é sinônimo de condenação. Então não é porque você é pobre, entendeu? Que você é um pobre coitado, um miserável, que você vai para o reino do céu. Muito pelo contrário. A pobreza não é sinônimo de salvação. E não é porque a pessoa é rica, como diz lá, né, que o rico jamais habitará o reino dos céus, também não é sinônimo de condenação. Tudo está de acordo com os seus atos, com suas atitudes, com aquilo que você faz, o bem ou o mal. Existem pobres e a maioria deles fazem muito mal, e existem os ricos, né, onde que muitos fazem o mal, mas uma boa parte, a maior parte faz o bem. Então, pobreza não é sinônimo de salvação e riqueza também não é sinônimo de condenação. Então pense nisso. E com estas palavras vamos então começar a nossa leitura de hoje, os nossos comentários de hoje. E para isso vamos aqui, como sempre, pegar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E vamos abrir aqui no nono livro da nossa Bíblia Sagrada, no nono livro do nosso Manual de Instruções para a Vida. E como você já sabe, né, a nossa Bíblia ela é formada por 66 livros, né? Ou seja, a Bíblia é evangélica, a Bíblia evangélica ela é formada por 66 livros. Existe a católica, que são 73, e a etíope, né, que são 81 capítulos, 81 livros na verdade, né? Então é uma verdadeira biblioteca dentro de um único livro. Chegamos então ao nono livro, né, que é chamado do primeiro livro de Samuel, também chamado de o primeiro livro de Reis. E chegamos ao último capítulo aqui deste livro, né? E aqui nós contamos a história desde Samuel, né, aquele menino que ele foi prometido ali pela sua mãe para ser um servo do Senhor desde a sua nascença, ou seja, Ana, né, que era a mãe ali de Samuel, e ela era casada e ela não conseguia dar filhos ali para seu esposo. E a grande virtude de uma mulher naquela época era poder dar filhos, principalmente homens, né, para o seu esposo. E ela não conseguia conceber. E enquanto a Penina, que era outra esposa, né, do seu marido, ela já havia dado vários filhos ali para o seu esposo. Então ela zombava muito de Ana. E Ana, muito indignada, então ela fez uma promessa ali para o Senhor que se ele abrisse o ventre dela, ela pudesse ter filhos, então ela certamente daria aquele filho para ser um servo do Senhor. Então contamos toda a história de Samuel. Depois fomos para Saul,
né? Saul que foi o primeiro rei ali de Israel, pois o povo de Deus, o povo de Israel, eles pediram para que Samuel pedisse, solicitasse a Deus, né, que concedesse, né, que ele ungisse, que ele proclamasse um rei ali para o povo de Israel. E assim foi feito. Então Saul foi proclamado o primeiro rei de Israel. Então passamos por Samuel, passamos por Saul e estamos atualmente falando ali, né, de Davi, né, aquele garoto que era um garoto prodígio, um garoto muito inteligente, de muita sabedoria, um homem, um garoto comunicativo. Então ele foi ungido rei para ser o sucessor de Israel. Ele foi ungido, não significa que ele tomou posse. Primeiro ele foi ungido rei, mas ele soube esperar, né, até que Saul morresse para assumir ali o reino de Israel, para ser o segundo rei ali do povo de Israel. Então estamos falando atualmente de Davi, né? E nesse capítulo, no capítulo 31, que é o último capítulo aqui do nosso livro, né? Do nosso livro chamado Primeiro Livro de Samuel. Então nós vamos ver aqui, nós vamos ler agora sobre a morte de Saul, como que Saul chegou à morte, né? Porque Saul perseguia muito Davi, né? Porque ele tinha inveja de Davi, ele tinha ciúmes de Davi. E mesmo antes de saber que Davi foi ungido a ser o próximo rei ali de Israel, ele já tinha muita inveja, muitos ciúmes, né? E tinha muito medo de Davi. Então ele perseguiu Davi a vida inteira, mas não teve êxito, porque Deus sempre protegia o Davi, porque Deus havia se afastado de Saul e agora o Espírito de Deus estava em Davi. Então por isso que Saul perseguia, mas nunca conseguiu, no caso, matar Davi. E Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas Davi dizia, né, que o ungido de Deus, aquele que foi ungido por Deus para ser o rei de Israel, não poderia ser morto ali por Davi, não poderia ser morto por homem nenhum, pois somente Deus poderia lhe tirar a vida, ou então que ele perdesse a vida com a idade, ou então que ele perdesse a vida em uma batalha. Então assim que Davi agia. E Davi acabou, né, sabendo que Saul não ia parar de persegui-lo. Davi acabou sendo, no caso, ele acabou fugindo para as terras dos filisteus, onde ele foi acolhido e foi dado um espaço de terra, um pedaço de terra, uma cidade ali chamada Ziclag, para que ele pudesse, no caso, ele, seus homens e suas famílias, seus rebanhos se instalaram ali, e ali ele permaneceu por 1 ano e 4 meses até a morte de Saul. Então agora nós vamos exatamente ler sobre a morte de Saul. Então no versículo 1 do capítulo 31 do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, diz assim: Ora, os filisteus lutaram contra Israel. Então, só lembrando que nos capítulos anteriores, então, os filisteus se reuniram ali para a peleja, né, para a batalha, para a luta ali contra Israel, né? Então Israel de um lado e os filisteus do outro. E Saul, quando viu a enormidade do exército ali dos filisteus, ele temeu muito, ele ficou muito temeroso, ele ficou apavorado, com medo. E para isso ele consultou ali a Deus para saber se ele ia ter êxito naquela batalha ou não. Mas Deus não respondeu para ele nem por sonhos, nem por profetas, né? Então ele recorreu a uma feiticeira. E ali ele pediu para que aquela feiticeira levantasse o espírito de Samuel, que já estava morto, né? Que levantasse o espírito de Samuel, né, para que ele pudesse consultar Samuel, né, para saber qual iria ser o resultado daquela batalha, né? Samuel deixou bem claro para ele que no dia seguinte, Saul, né, e seus filhos estariam junto a Samuel no leito de morte, Então aquilo apavorou muito Saul. Então eles se prepararam ali para a batalha, os filisteus de um lado e os israelitas do outro, né? Então vamos continuar aqui. Ora, os filisteus lutaram contra Israel, os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. Então os filisteus vieram e derrotaram ali os israelitas, né? Então os filisteus, né? Aliás, os israelitas, né? Então Israel, né? Os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e acabaram sendo mortos ali pelos filisteus no monte Gilboa.
Versículo 2: E os filisteus perseguiram com afinco Saul e seus filhos. E os filisteus mataram Jonatas, né, que era filho de Saul, Abinadab, também filho de Saul, e Malquissua, os filhos de Saul. Então os filisteus feriram e mataram ali os 3 filhos de Saul. Versículo 3: E a batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o atingiram, e ele foi gravemente ferido pelos arqueiros. Então os arqueiros ali dos filisteus acabaram, né? Então a batalha se seguiu ali, né? E eles foram para cima de Saul. Já haviam matado os filhos de Saul, agora eles queriam matar Saul, né? Então os arqueiros ali dos filisteus acabaram atingindo Saul com uma flecha, né? Versículo 4: Então disse Saul ao seu escudeiro: desembainha a tua espada, e atravessa-me com ela, para que não venha estes incircuncisos e me atravesse e de mim abusem. Porém, seu escudeiro não quis fazê-lo, pois ficou muito temeroso. Então Saul tomou uma espada e caiu sobre ela. Então ali o escudeiro, né, que era aquele guardador de armas, né, de Saul, né, então ele Saul pediu para que ele, né? Saul pediu para que ele, no caso, pegasse a sua espada e matasse Saul, né? Mas o escudeiro ali, aquele guardador de armas ali de Saul, ele ficou com medo, ele ficou temeroso, ele não queria tirar a vida ali do seu senhor, né? Do seu rei, né? Então ele não quis fazer aquilo que Saul pediu para que ele fizesse, ou seja, tirar a vida de Saul. Então Saul mesmo, né? Pegou ali uma espada, né? Saul mesmo tomou uma espada e caiu sobre ela. Então ele caiu sobre ela. Então ele mesmo se matou, né? Ele já estava ferido pela flecha, né? Sabendo que ali, com certeza, ali os filisteus iriam chegar até ele e iriam abusar dele, né? Iriam fazer o terror, iam tocar o terror, ia fazer barbárie ali com ele. Então ele mesmo pegou uma espada, né? E caiu sobre ela. Versículo 5: E quando o seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a sua espada e morreu com ele. Então aquele escudeiro, aquele guardador de armas, quando viu que seu senhor, seu rei estava morto, ele viu todo o ato ali, o que Saul fez, então ele também pegou a sua espada e caiu sobre ela, ele também se matou. Assim Saul morreu, os seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e todos os seus homens juntos naquele mesmo dia. Então ali, naquela batalha, como havia sido profetizado ali pela feiticeira, né, quando ela levantou o espírito de Samuel, e Samuel disse para Saul: olha, não tenho boas notícias, amanhã, né, os israelitas serão derrotados, né? O exército de Israel será entregue nas mãos dos filisteus, os israelitas serão derrotados, e você, juntamente com seus filhos, com seus 3 filhos, estarão junto comigo, ou seja, estarão no leito de morte junto comigo. Os 4 estarão mortos. Então foi aquilo que Samuel disse ali, o espírito de Samuel disse para Saul, e ele ficou ali aterrorizado, né? Tanto é que ele se deitou ali no chão e não conseguia se levantar para nada, não tinha força para nada, né? Então assim Saul morreu, e os seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e todos os homens. Então todos os homens que faziam ali a guarda de Saul também foram mortos ali pelos filisteus naquele mesmo dia. Versículo 7: E quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale, e aqueles que estavam no outro lado do Jordão, viram que os homens de Israel fugiram, e que Saul e os seus filhos estavam mortos, eles abandonaram as cidades e fugiram. E os filisteus vieram e nelas habitaram. Então todos os israelitas ali, todo o povo de Israel, quando viram ali que Saul e seus filhos e o exército e todos os homens de Israel estavam mortos, então eles abandonaram as cidades e fugiram. E ali os filisteus vieram, tomaram posse das cidades e nelas se instalaram, começaram a habitar. Versículo 8: E sucedeu ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então quando os filisteus na manhã seguinte, né, foram lá para despir os mortos, ou seja, para tomar os despojos, né? Então eles perceberam ali que Saul e seus 3 filhos estavam mortos, estavam caídos mortos no monte Gilboa.
Versículo 9: E eles cortaram a sua cabeça e removeram a sua armadura e a enviaram à terra dos filisteus ao redor, para expô-la na casa dos seus ídolos e no meio do povo. Então, os filisteus, quando encontraram ali Saul e seus filhos, então eles cortaram a cabeça de Saul, né, e tomaram as suas armaduras e expuseram ali para os seus ídolos, né, no meio do povo ali, para expor que eles haviam derrotado o rei de Israel. Versículo 10: E eles puseram a sua armadura na casa Astarote, na casa de Astarote, e prenderam o seu corpo à muralha de Bet-Sean. Então eles puseram ali, né, a sua armadura na casa de Astarote e prenderam o seu corpo na muralha de Bet-Sean. Versículo 11: E quando os habitantes de Jabes Gileade ouviram aquilo que os filisteus haviam feito a Saul, então quando os habitantes ali de Jabes Gileade, né, souberam que eles haviam, que os filisteus haviam feito ali com Saul, né, então eles se reuniram, todos os homens valentes levantaram e foram a noite toda, e pegaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos da muralha de Bet-Sean e vieram até Jabes e ali os queimaram. Então os homens valentes ali da cidade, né, de Jabes Gileade, né, quando ouviram falar o que os filisteus haviam feito ali com Saul e com seus filhos, então eles foram, se reuniram ali durante a noite para resgatar os corpos ali de Saul, no caso, e dos seus 3 filhos. Então eles foram, resgataram ali, passaram a noite inteira para resgatar os corpos, né, de Saul e dos 3 filhos de Saul, trouxeram até a cidade de Jabes Gileades, né? E ali eles foram cremados, e ali os corpos, né, tanto de Saul como dos seus 3 filhos, eles foram cremados. Versículo 13, já o último versículo aqui do nosso capítulo, da nossa leitura de hoje. E eles pegaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes e jejuaram 7 dias. Então eles resgataram ali os corpos de Saul e também dos seus 3 filhos, e ali eles trouxeram aqueles corpos até a cidade de Jabes Gileade, que era uma cidade israelita de Israel, né? Então ali eles pegaram aqueles corpos, eles cremaram, né? E os ossos ali, o que sobrou, eles sepultaram embaixo de uma árvore, né, em Jabes, né? E jejuaram por 7 dias, que era o que eles faziam normalmente naquela época, quando um ente da família, quando um ente querido, né, quando um parente falecia, então eles jejuavam por 7 dias. Então foi isso que aconteceu então com Saul. Então você veja, né, que nesse capítulo aqui nós tivemos vários códigos de riqueza, de prosperidade, de sabedoria, né? O quanto é um dos mais importantes que eu encontrei aqui nesse livro, né? Foi que Deus não se agrada. Deus não se agrada com o seu sacrifício, com o seu dote, com o seu, poderia, seu dízimo, com sua oferta. Sim, ele se agrada com tudo isso, sim, mas ele se agrada muito mais com a obediência. E Saul, ele foi um pecador desobediente, ele não obedecia com firmeza, com exatidão, os mandamentos de Deus. Então o profeta Samuel, ele deixa isso bem claro, né? Porque quando Saul, né, ele deixa de cumprir o mandamento de Deus, que era destruir todos daquela cidade, né? Ele traz ali o rei daquela cidade ali para com ele, né? E ele traz também todos os rebanhos, né, bovinos, cabrinos, né, ele traz ali junto para o povo de Israel, porque ele queria ofertar, né, fazer ofertas, fazer sacrifícios para Deus com aqueles rebanhos, né. Então ele deixou de cumprir o mandamento ali de Deus, deixou de cumprir a ordem, né. Então Deus não se agrada, né, com o sacrifício, ele se agrada muito mais com a sua obediência. Então quanto mais obediente você é, melhor será. Quanto mais obediente você é, melhor serão os seus resultados. O que é ser obediente? É fazer as coisas corretas, fazer o que é certo, né? Fazer o que é certo, não o que é errado. Você fazendo o que é certo, o resultado é certo. Você fazendo o que é errado, o resultado sempre será errado. Não tem outro caminho. Fez o certo,
colheu certo, fez o errado, colheu o errado, ok? Deu para entender? Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o último capítulo, capítulo 31 do primeiro livro, lembrando que é o primeiro livro, são 4, né? O primeiro livro de Reis, também chamado do primeiro livro de Samuel, né? O primeiro livro de Samuel. Então, tivemos muita sabedoria, adquirimos muita sabedoria, muito entendimento e muito conhecimento com esta leitura. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, prosperidade, muita alegria, muita abundância na sua mesa, na sua casa, na sua família. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu! Ah, e não se esqueça de começar a seguir, de se inscrever aí no nosso canal, para que a gente possa trazer mais vídeos com mais sabedoria, com mais entendimento, mais riqueza e prosperidade para você. Meu muito obrigado.